Olá pessoal, nessa aula, parte 2 da eletrostática, vamos falar da eletrização por contato. Nesse caso, faremos mais uma justificativa do princípio de conservação da carga. Na aula passada falamos da eletrização por atrito, e vimos que os corpos nesse processo podem estar inicialmente descarregados e, após o processo, eles adquirem carga de sinais opostos. E se o sistema estiver isolado, de acordo com o princípio de conservação da carga, módulos iguais. Então, se um ficar com carga mais Q, o outro vai ficar com carga menos Q coulombs. Então, no processo de eletrização por contato, pelo menos um dos corpos já tem que estar carregado. Então, vamos na parte 2 da nossa aula de eletrostática, eletrização por contato. Vamos nessa? Muito bem. Na aula passada, paramos em princípio de conservação da carga elétrica, ou seja, num sistema isolado de cargas elétricas, a soma algébrica, levando em conta os sinais, antes do processo tem que ser igual à soma algébrica depois do processo. Vimos isso no caso da eletrização por atrito, em que os corpos adquirem carga de sinais opostos. Vamos agora perceber como isso funciona no processo de eletrização por contato. Nesse processo, pelo menos um dos corpos já tem que estar carregado. Então, vamos lá. Na eletrização por contato, vamos supor aqui que o corpo A esteja carregado positivamente com uma carga Q, então a carga de A é igual a Q, e o corpo B esteja inicialmente neutro. Carga do B, portanto, é zero. Vamos iniciar esse estudo considerando os corpos idênticos em todos os sentidos. Mesma forma, mesmo material. Então, temos aqui o corpo A, positivamente carregado com carga mais Q, e o corpo B com carga zero. Após o contato, eles vão adquirir cargas de sinais iguais. Mais tarde, quando estudarmos diferença de potencial elétrico, isso aqui vai ficar mais claro do ponto de vista físico. Mas, por hora, pensem no seguinte. Existindo um contato físico entre esses materiais condutores, essas partículas positivas vão atrair carga negativa, os elétrons, do corpo B. Ou seja, o corpo B perdendo elétrons, ele fica positivo. O corpo A ganhando elétrons, ele fica menos positivo, até que o equilíbrio eletrostático seja atingido e os corpos adquirem carga de sinais iguais. Então, após o processo, na eletrização por contato, eles vão adquirir cargas de sinais iguais. Negativo com neutro, os dois ficam negativos. Positivo com neutro, os dois ficam positivos. Então, qual a carga final de cada corpo? Recorrendo aqui, invocando o princípio de conservação da carga elétrica, se a carga de A é igual a Q e a carga de B inicialmente é zero, a soma algébrica de Q com zero é Q. Muito bem, sendo os corpos idênticos, podemos dividir essa soma igualmente entre os dois corpos. Se eu tivesse 3, eu dividiria por 3. Para N corpos, eu dividiria por N. Então, eu vou pegar a carga do A, que é Q, vou somar com a carga do B, que é zero, e vou dividir essa soma por 2. Então, a carga do A vai ficar Q sobre 2, a carga do B vai ficar Q sobre 2. Então, se esse cara tem 10 coulombs, esse cara é 0, 10 mais 0 dá 10. 10 dividido por 2, 5 coulombs para cada um. Facinho, né, pessoal? Muito tranquilo. Então, após o contato de um corpo positivamente carregado com um condutor, é importante que ele seja condutor para que as cargas tenham facilidade na mobilização. Se ele fosse um isolante, isso seria extremamente dificultado. Então, estamos considerando condutores. Muito bem. Então, positivo encostado no neutro, os dois ficam positivos. E se eles são idênticos, essa soma total é dividida igualmente entre os dois. Mesma coisa se eu tenho um condutor A negativo e um condutor B neutro em contato. Os dois ficarão negativos. Se a carga do A é menos Q e a do B é zero, posto que ele está neutro, cada um, a soma menos Q com zero é menos Q. Dividido pelos dois, porque eu só tenho dois corpos, cada um vai ficar com menos Q sobre 2. Então, repare que a soma antes, menos Q mais zero, menos Q, é igual à soma depois, menos Q sobre 2 com menos Q sobre 2, menos Q. Então, para que essa soma se preserve, se conserve, cada um aqui vai ficar com metade da carga original do sistema. Então, eu somo e divido por 2, se eu tiver 2. Somo e divido por 3, se eu tiver 3, e assim por diante. Então, a soma antes é igual à soma depois. Então, um corpo positivo encostado no neutro, os dois ficam positivos. O negativo encostado no neutro, os dois ficam negativos. E a soma antes é igual à soma depois. Se eles são idênticos, eu somo e divido pelo número de corpos em contato, para que cada um adquira uma carga cuja soma seja igual à soma anterior. Tudo bem? Aí vem a pergunta, e se eles tiverem cargas diferentes? Vamos lá. Por exemplo,
Se um corpo A é positivamente carregado e tem uma carga total 8Q, e o outro é negativamente carregado e tem uma carga total menos 2Q, reparem que o tamanho, a quantidade em módulo da carga positiva é maior do que a quantidade em módulo da carga negativa. Isso quer dizer que o saldo aqui vai ser positivo. Então, 8Q menos 2Q vai dar mais 6Q. Saldo positivo. Então, se eu encosto um corpo positivo num corpo negativo, o que vai acontecer? Depende do módulo. O saldo vai ser positivo se a carga positiva for maior que a negativa. Então, nesse caso, nesse primeiro exemplo aqui de cima, 8Q menos 2Q, eu tenho mais carga positiva do que carga negativa. Então, quando eu coloco os dois em contato, esse corpo aqui vai perder elétrons e vai ficando positivo. Esse vai ganhando elétrons e vai ficando menos positivo. Então, a quantidade de carga dele diminui. E a carga desse daqui aumenta. Né? Ou seja, sai de menos 2Q para mais 3Q. Então, somando 8Q com menos 2Q, temos 6Q. Dividido por 2, posto que eles são idênticos, e eu só tenho 2, cada um vai ficar com 3Q. Então, a quantidade de carga do A era 8Q positivo, agora é 3Q positivo. Então, ele diminuiu a carga porque ele recebeu elétrons. Já o corpo B era menos 2Q, ele tinha elétrons em excesso, cedeu parte desses elétrons para o corpo A até ser atingido o equilíbrio e ficou com uma carga positiva mais 3Q. Mais uma vez, olha aqui, ó, no contato os corpos adquirem carga de sinais iguais. Agora, se eu tiver um corpo A com uma carga menos 10Q e um corpo B com uma carga mais 6Q, o saldo agora vai ser negativo. Como assim, professor? Óbvio. Se eu somar algebricamente menos 10Q com mais 6Q, teremos menos 4Q. Dividido pelos dois corpos, que são idênticos, cada um fica com menos 2Q. Então, esse corpo aqui negativo, menos 10Q, ele cedeu elétrons para o corpo positivo. Então, ele ficou menos negativo. Ele saiu de menos 10Q para menos 2Q. Esse corpo que recebeu elétrons, ele ficou com suas cargas positivas neutralizadas, ainda teve um saldo negativo. Ou seja, ele saiu de 6Q positivo para menos 2Q. Notem o princípio de conservação da carga. Menos 10Q com mais 6Q, menos 4Q dividido pelos dois, menos 2Q para cada um. De fato, se tivermos os dois corpos com cargas de sinais diferentes e módulos iguais, por exemplo, isso aqui vai ser menos 10Q e aqui mais 10Q, quando eu colocasse os dois em contato, menos com mais, menos 10Q com mais 10Q, zero. Zero dividido por 2, zero, ou seja, os corpos estariam neutralizados. Então, resumindo, se eu tenho um positivo em contato com um neutro, os dois ficam positivos. E a soma antes é igual à soma depois, então eu somo antes e divido pelos dois para ter a carga de cada um deles. Se o negativo encosta no neutro, os dois ficarão negativos. E a carga total é a soma algébrica dividido pelos dois. Se eu encosto um positivo no negativo, aí vai depender. Se o positivo tiver um módulo maior que o negativo, o saldo será positivo, os dois ficarão positivos. Se o negativo tiver um módulo maior do que o positivo, os dois ficarão negativos. E se os módulos são iguais, os dois ficarão neutros. Lembrando sempre do princípio de conservação da carga. A soma a soma algébrica, divide por 2, porque os corpos são idênticos, e você obtém as cargas finais dos corpos. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, nessa aula, vimos uma aplicação do princípio de conservação da carga elétrica e aplicamos isso na eletrização por contato, em que os corpos adquirem carga de sinais iguais e módulos iguais se eles são idênticos. Né? Então, aplicamos o princípio de conservação da carga no caso de corpos idênticos, em que a soma algébrica antes é dividida igualmente entre os corpos em contato. Né? Na próxima aula, veremos uma maneira de eletrizar corpos com sinais diferentes, sem ser por atrito, que é a eletrização por indução. Até lá e um abraço a todos.